Eu sou a Larissa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como ler as tendências de mercado. Sou jornalista formada pela UFSC, aqui na Incentive eu atuo na área de coordenação de relacionamento, especificamente com proponentes. Então, trazendo aqui um pouquinho para a teoria. O que é uma tendência? Eu selecionei aqui alguns autores que são referência na área de pesquisa de tendências. Então, a gente tem o Caldas, que fala que tendência é um movimento, uma mudança, representação de futuro. Eu gosto bastante dessa classificação, que tendência é uma representação de futuro. E uma evolução, alguém colocou também evolução, então aí está bem alinhado com Caldas. Rasquilha fala que é um processo de mudança resultante da observação do comportamento dos consumidores e que é aplicável a diversas áreas. Esse cara aqui é um alemão, eu não vou me atrever a dizer o nome dele, mas ele fala que é uma predição de algo que vai acontecer, de uma certa forma. O processo de mudança, ele afeta a maioria de nós. E, por fim, a Faye Popcorn, que é uma grande pesquisadora da área de tendências, ela fala que a tendência ela revela como os indivíduos se sentirão, suas motivações de consumo e os tipos de estratégias que aceitarão ou não num cenário futuro. Então, por que é muito importante para a gente, para o nosso modelo de negócio, estar atento às tendências? Porque elas nos antecipam as motivações de consumo. E a gente sabe aí que para viver nesse mundo hiperconectado e competitivo que a gente vive, sair na frente de alguma forma é um benefício para o nosso negócio, né? Então, aqui, uma tendência de mentalidade revela-se num padrão de comportamento emergente associado a novas manifestações sociais, porque sim, a tendência também é uma manifestação social de atitudes a produtos, serviços e outros, sugerindo novas necessidades e visões de mundo e as nossas relações sociais, porque é aquela coisa do pertencer, né? O ser humano, ele quer pertencer, e a tendência está muito associada a essa necessidade humana de pertencimento. Então, aqui eu trago 3 pontos importantes sobre o conceito de tendência. Então, no latim, o verbo tendere e da palavra tendência, o termo significa tender para, porque tendência é uma tendência. A gente viu ali que é uma predição de futuro, a tendência. Então, isso também está alinhado à origem do termo. E, de uma maneira geral, o termo tendência também está atrelado a 4 sentidos importantes: a alteridade, movimento, a finitude, sim, porque tem tendências, normalmente tem início, meio e fim, às vezes ela volta, né? A ombreira ali que a gente usa, que foi tendência ali na década de 70, ela vai e volta, mas a tendência ela é finita, e por ser tão polissêmico, o conceito ele pode designar tanto uma coisa quanto seu inverso, seja para nomear movimentos básicos da sociedade, quanto movimento de contracultura que discorda do padrão vigente. Então, por exemplo, a gente vive aí uma onda de fake news. Paralelamente, os veículos de comunicação estão se antecipando para a checagem de fatos. Então, é uma tendência que vira uma contra-tendência, né? Normalmente, uma tendência também está atrelada ao seu inverso no mesmo momento, no mesmo período que a gente vive. Então, é quase impossível a gente falar de tendência sem falar do Zeitgeist. O Zeitgeist, ele é o espírito do tempo, ou o espírito da época. As tendências, elas estão em função do Zeitgeist. Então, de forma simples, a gente pode dizer que o Zeitgeist é uma série de elementos que formam o ambiente cultural, intelectual, mundial, econômico, espiritual em que a gente está vivendo. Eles são as características genéricas de um determinado período do tempo. Então, esse termo, Zeitgeist, ele procura definir esse conjunto de ideias, valores e crenças dominantes que motivam as ações da sociedade num determinado período de tempo. Voltando sobre as tendências, né? As tendências, elas podem ser classificadas em abrangência e o tempo de duração, o nível de exclusividade, a funcionalidade, ideologia e previsibilidade. Então, em relação à abrangência, a gente tem macro tendências, micro tendências e tendências setoriais. Aí na literatura vocês talvez encontrem tendência setorial como um sinônimo de modismo,
ou de Fed, né, que é o termo em inglês que eles utilizam. Em relação ao nível de exclusividade, as tendências podem ser confidenciais ou massivas. A gente vê aí tendências que são ondas, né, massivas. Uns anos atrás, a gente via aí todo mundo se vestindo com estampa de exército, né? Isso era uma tendência massiva. Em relação à funcionalidade, as tendências podem ser funcional ou não funcional. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Ideologia, quanto à ideologia, a tendência pode ser ideológica ou não ideológica, e a previsibilidade. Então, tem tendências que a gente consegue prever, a gente consegue observar o comportamento de consumo, comportamento social, e a gente consegue prever. Mas tem aquelas tendências que são imprevisíveis, a gente não sabe, a gente só vê quando ela acontece. Né? E aí tem esse termo wildcards, né, que é para atender essas tendências que surgem como coringas. Ninguém viu, mas ela aconteceu, assim, ninguém previu ela, mas ela tá aí.